E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí no penúltimo vídeo, né? Chegamos aí. E nós estamos terminando de falar sobre a igreja de Éfeso. Eu sei que você tem acompanhado isso. E vamos então aqui no versículo 7, que é o último versículo que eu deixei para falar agora com você. E diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, é bem claro que eu já expliquei a respeito disso. Não é ouvidos naturais, são ouvidos espirituais. E esses ouvidos espirituais são ouvidos que estão atentos à voz de Deus. Lá em 1 Coríntios, a respeito dos dons, dizem que existem muitas vozes no mundo e cada uma tem o seu significado. E os nossos ouvidos estão abertos para todas essas vozes, tanto o ouvido material quanto o ouvido espiritual. Porém, o Senhor Jesus nos diz aqui que aquele que está atento às coisas espirituais, a voz do Espírito, a voz do Espírito é uma só. A voz do Espírito não é muitas vozes. A voz do Espírito é uma voz. Nós vemos que quando Elias estava fugindo de Jezabel, porque ele orou e caiu fogo do céu, e ele matou então todos os profetas de Baal que estavam lá em Israel, Jezabel era a rainha, né, de Israel, juntamente com Acabe. Acabe era rei e ele tomou Jezabel. Jezabel era uma estranha, era uma sacerdotisa do templo de Baal. Era como se colocasse uma feiticeira, como se ele se amigasse com uma feiticeira. E essa mulher praticamente dominava Acabe e dominava o reino. Aparentemente, Acabe que mandava, mas na verdade era Jezabel que mandava e Acabe obedecia. Então era o próprio diabo, né, no espírito de Jezabel, dentro de Jezabel, dando ordens para que o rei fizesse tudo que tinha que fazer segundo a vontade dela. Então Elias fugiu, e ele fugiu e foi para o Monte Sinai, mais de 150 quilômetros a pé da onde ele estava. Ele fugiu do ministério, ele fugiu de tudo, ele não aguentava mais, essa é a verdade. Caiu numa profunda depressão, pediu a morte, porque o ataque que estava sobre a vida dele, que Deus permitiu, era o ataque do inferno, era o ataque do diabo. E a Bíblia diz então que Elias, ele ficou dentro de uma caverna e Deus veio falar com ele. Veio por um grande terremoto, mas a voz de Deus não estava nesse terremoto, Deus não estava no terremoto. O terremoto era tão grande que partiu os montes. Depois o Senhor veio através de um vento e partia as águas, as águas e as árvores no meio, os riachos e as montanhas, elas eram ventidas através de um grande vento. Então vento, terremoto e depois o fogo, né? Então isso é juízo de Deus. Veio um grande fogo e queimou tudo à frente de Elias. Mas Elias estava na caverna com medo, acuado, enquanto acontecia tudo isso lá fora. Deus estava chamando a atenção do poder que ele tinha. Será que o poder que ele tinha não seria o suficiente para derrotar Jezabel? Precisava Elias então sucumbir dessa maneira? Ele chegou no limite de um homem, ele chegou no limite de um homem de Deus, podemos dizer assim. Ele foi tentado, provado até o último momento. Acima dele, apenas Cristo na cruz. Então, ele viu a ira de Deus, ele viu o juízo de Deus, mas Deus não estava nisso. Por fim, houve uma grande calmaria, um grande silêncio, uma grande paz. E Elias chegou na porta e Deus falou com ele. Uma voz mansa e suave: Elias, o que você está fazendo aqui? Então Deus tratou com Elias ali. Ouvir a voz do Espírito Santo é quando você então procura ouvir o que está dentro de você, porque o reino de Deus, como disse Jesus, ele está dentro de você. Então quando você para tudo e você olha para dentro de você, e você para de olhar para fora, você para de olhar para os seus pecados, você para de olhar para os seus desejos, você para de olhar para as suas tentações, para as suas dívidas, para os problemas que você tem, você olha para dentro de você. Então para dentro de você
você sabe que o Senhor tem algo para te falar. E aí ele fala, o Espírito fala. E a Bíblia diz que o Espírito está falando às igrejas, mas muitos não têm como ouvir. Por quê? A ansiedade, a preocupação. Tem muitas pessoas que procuram curtir a fossa dos problemas na sua casa do que ir para a igreja. Tem muitas pessoas que preferem ficar em casa curtindo, passando, do que ir para a presença de Deus. Elas não conseguem ouvir a voz do Espírito, porque a ansiedade do coração delas é muito grande. Então, amados, é importante que você compreenda aí no seu coração, né, que aquele que vencer, ele dará o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, a palavra de Deus é bem clara, né? A quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aquele que vencer. Aquele que vencer o quê? A frieza. Aquele que vencer o quê? A indiferença, no caso de Éfeso. Se Éfeso vencesse a indiferença, a frieza, a neutralidade e voltasse a ser apaixonado, então ele teria o direito de comer da árvore da vida. Esses seriam os vencedores. Os vencedores não são vencedores por si, são vencedores em Cristo, porque Jesus já venceu. E quando você aceita Cristo, você também vence todas as coisas. É verdade que nós vemos muitas pessoas derrotadas. E muitos terão pouca parte no reino de Deus, mas muitos terão muitas coisas no reino de Deus. É poderoso quando você sabe que você terá uma recompensa, que você sabe que você vai reinar com Cristo, que você sabe que você vai viver com Ele. É poderoso. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que aquele que vencer é aquele que em Cristo, ou seja, se voltar para Cristo, mudar seu pensamento, procurar ao Senhor, se interessar por Ele e voltar a se apaixonar por Ele, no caso da igreja de Éfeso aqui, voltar a fazer as primeiras obras, ou seja, ter o mesmo entusiasmo da fé. Lembra que antes as pessoas, quando elas se convertem, elas vão de a pé para a igreja, elas andam distância, elas estão empolgadas, elas estão vívidas naquilo. É isso que o Senhor espera de nós, que sejamos apaixonados. Assim como você olha um casal de velhinhos e eles são ainda apaixonados, um faz para o outro, um ajuda o outro, um faz pelo outro, porque eles são apaixonados. Então aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, o que é a árvore da vida? A árvore da vida que está no paraíso de Deus é essa mesma árvore que nós vemos no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, então, o Senhor expulsou Adão e Eva para que eles não tomassem da árvore do jardim. O texto fala bem claro lá, né? O texto fala bem claro, olha, não deixemos o homem no jardim, para que não tome do fruto da árvore da vida e vive eternamente. Então, por que o Senhor Deus falou isso? Porque o fruto dessa árvore, ele é tão poderoso que mesmo o homem em pecado, em desobediência, ele seria eterno. E não era bom que o homem se tornasse eterno, sendo que ele é. Por exemplo, imagine um Hitler vivo hoje. Imagine um Mengele vivo. Mengele era um médico nazista, né? Que fazia torturas com as pessoas. Imagine hoje o Jack Estripador. Imagine hoje grandes ditadores, por exemplo, ditadores da Rússia. Imagine hoje essas pessoas vivas. Como seria o mundo? Assassinos, pedófilos. Como seria esse mundo? Então, o Senhor, que era possível, por quê? Porque o Jardim do Éden, podemos dizer assim, que ele era o segredo de todo o reino espiritual e material. Deus pegou tudo o que era de primícia, tudo que era poderoso, tudo que era grandioso,
e colocou dentro desse jardim, dentro do jardim do Éden. Ele colocou lá dentro, pá, colocou lá. E lá dentro, então, ele começou a produzir, a crescer, a multiplicar. Porém, era um lugar isolado de toda outra criação espiritual e material. Era onde o Deus Espírito se materializava para falar com o homem. Então, era um lugar mágico, podemos dizer hoje assim. Um lugar mágico. Um lugar assim que a nossa mente não compreende, aonde o espiritual se tornava material e o material se tornava espiritual. Porque veja, o fruto da árvore do jardim, né, da árvore da vida, faria o homem viver eternamente, mesmo estando em pecado. Então ele tirou o homem de lá, porque não era bom que isso acontecesse. Porém, aquilo que foi proibido, foi negado, agora o Senhor Jesus vai dar. Porque era o plano de Deus que o homem comesse da árvore da vida. É o plano de Deus que você vive eternamente. É o plano de Deus que você tenha qualidade de vida. É o plano de Deus que você cresça. Agora, ele preparou algo mais poderoso, mais grandioso, aonde que a nossa alma, o nosso espírito é salvo, mas o nosso corpo, então, será mortificado e será renascido em Cristo num novo corpo. É só quem é crente mesmo para crer nisso. É muito diferente, né, daquele Deus que vai te dar um carro, uma casa. Ele dá também, mas são coisas pequenas perto daquilo que nós esperamos nele. Então é importante que você compreenda que esta árvore da vida, você tem que ter o direito de comer. E só vai comer quem for vencedor. E só é vencedor quem está em Cristo. Ou seja, quem se volta a Cristo, quem coloca Cristo em primeiro lugar, quem entrega a sua vida a Cristo. Por quê? Porque nós somos vencedores por Ele. Porque nós não temos como vencer o que Ele venceu, mas nós herdamos a vitória dele. Assim como nós herdamos a morte dele, nós também herdamos a ressurreição dele. Então, assim como morreremos em Cristo, ressuscitaremos com ele também. Então, esse é o direito que nós temos, não um direito que nós conquistamos, mas o direito que Cristo conquistou. Assim como alguém que nasce num lugar rico, alguém que nasce príncipe, alguém que nasce no meio do ouro, num berço de ouro. O que essa pessoa fez? Nada, nada. Ela não merecia estar ali. Assim como a pessoa também que nasce no lixo não merecia estar ali. Mas por causa dos seus pais, ela conquistou o direito de nascer num berço de ouro e de desfrutar de toda a riqueza e prosperidade que se ela nascesse num lugar pobre, miserável, ela viveria talvez 10 vidas e não teria 1% do que ela vai desfrutar na vida dela, mesmo sem merecer. Essa é a vida com Cristo. Nós vamos vencer se nós estivermos nele, baseados nele, servindo a ele. Esta é a nossa vitória. E o que acontece? Por isso, seremos novamente apaixonados por Cristo. O temor a Deus nos fará ser apaixonados por ele. Então seremos apaixonados por Cristo. E Ele nos dará o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, ou seja, a mesma árvore que está no Éden, guardada por anjos, porque quando o Senhor tirou Adão e Eva, Ele colocou um anjo e colocou uma espada que circulava o jardim, para que ninguém pudesse entrar. Se você for lá, existe a localização do jardim, que é entre o rio Tigre e o rio Eufrates, na Mesopotâmia, hoje o Iraque. Só que se você for lá, você vai ver deserto, apenas deserto. Aonde está o Éden? Ora, o Éden está guardado. Ele está lá, mas ele está guardado por um anjo, aonde que as pessoas não podem ver. É loucura, pastor do céu, olha o que o senhor está falando. Pois é, a Bíblia é isso aí. Às vezes a gente crê apenas numa coisa, mas não crê em outra. Mas ali é o lugar, é o berço da humanidade. E isso já é falado e já é certo no mesmo lugar onde foi plantado o Jardim do Éden. É o mesmo lugar onde é considerado o berço da humanidade, o desenvolvimento humano. Agora, é importante que nós venhamos compreender que o Senhor Jesus e a árvore da vida têm uma profunda ligação entre si. Você lembra que numa das
igrejas anteriores, que eu não me recordo agora, preciso ver, mas uma das igrejas anteriores, é falado que vai ser lhe dado do maná escondido. Qual é o maná escondido? O maná escondido eu expliquei, né? Não sei se você se lembra. O maná caiu durante 40 anos no deserto, para todo mundo, menos de sexta, de domingo a domingo, ele caía todo dia. Sexta de forma dobrada, para que não, de domingo a sexta então, né? Sexta de forma dobrada para que ninguém colhesse no sábado, para não trabalhar no sábado. Então, olha que interessante. Quando acabou-se, o Senhor mandou que Moisés pegasse as tábuas da lei, que foi escritas por Deus lá no Monte Sinai, a vara de Arão, que florescia, e o maná, e colocasse dentro da arca. Uma vez fechada a arca, nunca mais a arca seria aberta. A arca representa a presença de Deus. Então, nós compreendemos, eu já expliquei, né, que a palavra de Deus, né, a palavra de Deus representa a lei, que foi cumprida e que é cumprida. A vara de Arão, né, que representa Deus, né? A vara de Arão representa o Espírito Santo e o maná representa o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é o maná escondido, aquele que está escondido dentro da arca, que ninguém pode ver, e guardado por o quê? Querubins. E o jardim também está guardado por querubim. O jardim também tem a espada circulando para que ninguém entre. Ou seja, existe uma regra, uma lei, uma ordem, uma palavra para que ninguém entre no jardim. O jardim está guardado. Assim como o maná estava guardado dentro da arca. Assim como os animais e as pessoas estavam guardadas dentro da arca de Noé. Né? Estou falando da arca de aliança. Agora, da mesma forma, quando o Senhor Jesus foi ressuscitado, a Bíblia diz que Maria, chegando, viu ele como? Viu ele ali no sepulcro e havia 2 anjos. Né? Havia 2 anjos. Ou melhor, não viu o Senhor Jesus, mas havia 2 anjos. Os anjos, querubins, poderosos, aqueles que desceram para e iluminaram toda a terra, aqueles que desceram e fizeram um grande estrondo naquele dia. Para quê? Para que o Senhor Jesus, que estava escondido, fosse liberado. A árvore da vida, que está no paraíso de Deus, é o Senhor Jesus. O maná escondido é o Senhor Jesus. Tudo remete a Cristo. Pode existir uma simbologia. Eu acredito que essa árvore da vida seja real, que nós vamos comer dela, mas ela representa o próprio Cristo. Assim como o maná representa o próprio Cristo. Assim como tudo representa, todas as coisas são por Ele, para Ele e para todo sempre, porque Ele é o Senhor de tudo e todas as coisas foram feitas por Ele. Agora, o Senhor Jesus não tinha mais os querubins ali com espada. Você não vê a Bíblia falando que eles estavam com a espada. Você não vê mais a Bíblia falando que eles estavam guardando. Você não vê mais a Bíblia falando, não. Os querubins estão ali como os querubins da arca. Os querubins estão ali como o querubim do jardim. Os querubins estão ali, mas não estão guardando mais. Porque agora nós podemos comer do maná escondido e comer do fruto da árvore da vida. Aqui nós podemos comer aí, experimentar dessa árvore, da forma que nós conhecemos, mas um dia nós estaremos no jardim secreto de Deus. Assim como Adão e Eva, que eles foram proibidos de comer, nós comeremos de algo que Deus tem para nós. Algo glorioso, que este corpo não pode comer, porque este corpo é morto e vai morrendo. Mas é um corpo glorioso e nós comeremos desta árvore, aleluia. E este é a recompensa daqueles que vencerem. Meu amigo, minha amiga, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Mas pastor, eu não tenho pecado. Não é verdade. Essa igreja também não tinha pecado. Mas ela precisava se arrepender e voltar a ser apaixonada. O quanto você é apaixonado por Jesus, meu irmão. O quanto você é apaixonado por Ele. O que você tem de maior paixão na sua vida? Fale para mim. Seus filhos, sua casa,
sua conta bancária. Tua mulher não serve para você, ela não te faz feliz. Você arruma outra para te fazer feliz. Teu marido não serve para você. É difícil consertar o seu marido, é mais fácil arrumar outro. É mais fácil você tirar de outro para fazer você feliz. Não é verdade? Mas não seja assim. Volte ao primeiro amor. Tome da árvore da vida. Seja apaixonada por Jesus. Porque o dinheiro, o carro, todos esses confortos, todas essas coisas que você vê, que você vive, que você toca, que você deseja, eu te digo que todas estas coisas passarão. Mas um dia você estará diante de Deus e você será salvo. Não é porque você ama mais a sua família ou ama mais, que você não será salvo, você será salvo. Mas você não será vencedor. Você entrará derrotado. Não entre derrotado na presença de Deus. Entre vencedor. Faça suas escolhas. Escolha ser apaixonado por Jesus. Por que para o reino de Deus é o resto? Por que para o reino de Deus é o que sobra? Por que para o reino de Deus e você não experimenta? E você vê as coisas, você vê as outras igrejas, você vê as outras pessoas e você pensa assim, isso não funciona. Porque se funcionasse, essas pessoas, esse seria diferente. Eu quero dizer uma coisa para você. Não se engane com este mundo. Não se engane com este mundo. Não se engane. É tempo de você mudar os seus pensamentos e dizer assim, primeiro é para o meu Deus. A minha vida é para Ele. Meu dinheiro é para Ele. A minha casa é para Ele. Tudo o que eu tenho, tudo que eu vivo, tudo que eu sou é para Ele. E Deus fará na sua vida muito mais, meu amigo, do que você possa imaginar. Creia nisso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja e que Ele possa vir sobre a sua vida cada vez mais e te abençoar cada vez mais. Fica com Deus. Amanhã, o último vídeo. E foi uma maratona intensa, né? Se você gostou de estar até aqui, diga assim, eu fui muito abençoado. Porque eu não preciso que você diga que goste, porque eu não estou aqui por você, nem por mim. Eu estou aqui pelo Senhor. Então diga assim, eu fui tremendamente abençoado. Escreva aí em nome de Jesus. Que essa é a solução para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe, a graça do Senhor Jesus e até amanhã estamos juntos na fé. Vamos orar, né? Que eu esqueci de orar. Grande Deus e eterno Pai, meu Deus, estamos aqui juntos na fé. Meu Deus, com essas revelações tremendas da Tua palavra, poderosas. Guarda-nos, Senhor, na Tua presença, que a Tua presença possa nos ensinar o Teu caminho, que sejamos apaixonados por Ti a cada dia, que não venhamos fazer nada de forma mecânica. Não, Senhor, mas que venhamos fazer de forma apaixonada. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus esteja sobre a vida de cada um. Inspira cada um a Te servir, a Te amar e a Te buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Amanhã, la grande finale. Deus abençoe.